Olá, hoje dia 29 de março de 2020, é o segundo domingo que não podemos nos reunir no templo em razão dessa pandemia causada pelo coronavírus e por isso nós trazemos uma palavra até você e queremos que esse tempo seja um tempo especial, um tempo de nos voltarmos para Deus, um tempo de cultuarmos a Ele, um momento de nós intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. E eu tenho um tema que deve mexer com o nosso coração nesse dia. Trata-se do texto escrito pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, no seu capítulo 8, versículo 28, que diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vivemos um momento de crise. Um momento que exige recolhimento e que exige profunda reflexão, mas está longe de ser um tempo de desistir, de voltar atrás, está longe de ser um tempo de descartar os sonhos e projetos concebidos no nosso espírito. Ao contrário disso, este é um tempo para avaliar a própria vida, é um tempo para você e eu buscarmos a perspectiva pessoal. É um tempo de pensarmos numa espécie de inventário pessoal para poder nos situarmos e então, de fato, entendermos o que esse texto diz ao nosso coração. É tempo de ouvir Deus e é tempo de fazer as melhores perguntas. As melhores perguntas, elas viabilizam melhores respostas. Por isso, é hora de deixarmos de fazer perguntas inconsequentes. É hora de deixarmos de fazer aquelas perguntas genéricas, aquelas influenciadas meramente pelo estado emocional ou pelas circunstâncias externas. Estamos sendo bombardeados todos os dias com notícias de todos os lados, defendendo teses, defendendo visões particulares, e nós precisamos então ver o que esse texto está dizendo para nós neste dia. O texto que nós lemos, ele tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo. Porque ele mexe conosco e nos conduz a uma pergunta. E essa pergunta é: por que é tão difícil acreditar? Por que é tão difícil acreditar que aquelas coisas que nos machucam, aquelas coisas que entristecem o nosso coração, que nos fazem experimentar a angústia e que muitas vezes até nos debilitam, por que é tão difícil acreditar que estas coisas, elas podem de alguma forma contribuir para o nosso bem? Note que o texto, ele não diz algumas coisas, ele não diz as melhores, ele não diz assim as que nos são favoráveis, ele também não diz assim aquelas que são prazerosas, mas ele diz: todas as coisas cooperam juntamente. Sabe, a primeira resposta que nós precisamos dar a esta pergunta, que eu daria a esta pergunta, é que nós fomos criados e desde a nossa infância nós fomos programados para nos defender a todo custo. E isso acontece porque nós fomos levados por um caminho, de forma que bem cedo na nossa vida nós aprendemos que há coisas que devemos e que não devemos fazer, e tudo isso para cumprir o objetivo de alta defesa. Com isso nós criamos uma espécie de lista mental que nos diz simplesmente o que aceitar e o que não aceitar como bom. E quando nós pensamos nisso, quando nós começamos a olhar isso de uma forma mais pausadamente, nós vemos que o problema é que muitas dessas escolhas, elas estão embasadas em experiências empíricas de quando ainda éramos crianças, e por isso, muitas vezes, nos falta a perspectiva correta, nos falta amadurecimento. E a coisa se agrava um pouco mais quando pessoas que já têm um certo conhecimento espiritual, pessoas que já se declararam alinhadas com Deus e se declaram servas de Cristo, mas ainda usam o mesmo sistema, ou seja, a velha lista do que aceitam e do que não aceitam, e o fazem por causa do uso de certos textos isolados, onde parece que a promessa de Deus
ela é de total ausência de problemas, total ausência de dores e total ausência de dificuldades neste mundo. Assim, meus irmãos, em tempo de crise, a pergunta que nós vemos mais frequentemente feita é essa: por que, Senhor? Por que, Senhor? Antes de tudo, para tratar deste assunto, nós devemos refazer esta pergunta. Em vez de por que, Senhor, devemos perguntar para que, Senhor? Para quê? Qual é o propósito ou razão para o que eu estou passando, para o que está acontecendo comigo? O que o Senhor tem em mente a meu respeito? O que eu posso fazer? Onde eu posso ver uma oportunidade? Onde eu posso vislumbrar uma saída? E no texto lido, eu gosto de sublinhar a palavra juntamente. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Isto porque esta palavra juntamente, ela me remete a uma receita de bolo. Sabe quando alguém vai fazer um bolo, ele tem vários ingredientes, essa pessoa ela tem vários ingredientes. E ninguém come açúcar puro, ninguém come sal puro, ninguém come fermento puro, ninguém come o fubá cru puro. Ninguém come, ou seja, uma parcela muito pequena da sociedade come, por exemplo, ovos crus. Mas quando se pega todos estes ingredientes, ou seja, a junção dos ingredientes, e levados estes ingredientes ao forno, e alguns desses ingredientes são bons, alguns são mais ou menos, alguns têm um sabor ruim, outros têm um sabor de dar água na boca, e o fato é que a junção desses ingredientes produz um bolo saboroso. E o que o texto está nos dizendo é exatamente isso, que a vida cristã não é como um conto da carochinha, onde só existem as coisas boas, as coisas fáceis, as alegrias. Ao contrário, a Bíblia fala de uma situação real, a Bíblia é real, com pessoas e histórias reais, envolvendo grandes crises e dificuldades e também maravilhosas promessas de vitória. Por isso, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e talvez não tão compreendidos assim, é aquele texto do Salmo 23, por exemplo, que quero compartilhar rapidamente com você. No versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos rapidamente trabalhar um pouco com esse texto. Em primeiro lugar, este salmo é uma meditação de Davi. Ele era pastor de ovelhas e ele se coloca no lugar das ovelhas e Deus como seu pastor. Então, essa é a visão que devemos ter do Salmo 23. Deus cuidando das suas ovelhas. Em segundo lugar, Davi conhece por experiência própria, porque era um pastor atuante que trabalhava no campo, trabalhava ali no deserto, e ele conhece de experiência própria a existência de vales da sombra da morte. Sabe, vales da sombra da morte são aqueles caminhos estreitos que estão entre duas colinas, dois morros assim, e então no centro tem um trilho, um caminho estreito, passando por ali é chamado de Vale da Sombra da Morte, porque os inimigos ficam ali espreitando por cima, esperando pela passagem da presa para então finalmente atacar. Então, Davi conhecia bem esta situação, esta realidade. Ou seja, ele admite que esta é uma realidade, a presença da sombra da morte. Também Davi atesta a presença de Deus. A perseguição é certa, o perigo é iminente, o inimigo parece estar em vantagem, porque ele está de cima fazendo sombra e uma sombra da morte, mas ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é uma coisa gloriosa, quando você sabe que a despeito de tudo que está acontecendo, a despeito da crise, a despeito das tristezas, das angústias, a despeito de tudo que está passando, o Senhor está presente. Aliás, esta é uma promessa feita por Jesus. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não fala dos melhores dias, ele não fala daqueles dias que são favoráveis, mas ele diz: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe quando Davi fala a respeito de a tua vara e o teu cajado me consolam? Ele está falando a respeito de instrumentos que Deus tem para nos proteger e para nos dirigir, para nos guiar. O pastor lá no Oriente Médio, ainda quando criança, quando chegando na sua adolescência, ele escolhia uma espécie de cipó que devia ser amarrado com uma circunferência assim, parecendo um cabo de guarda-chuva, e então ele devia tratar aquele instrumento porque ele viraria um cajado. Aquela parte curva seria para poder resgatar a ovelha quando ela estivesse caindo num despenhadeiro, e a parte da vara para poder corrigi-la, para chegá-la, para poder fazê-la voltar ao rebanho e caminhar no caminho certo. Com isso nós vemos que a vara, que o cajado resgatava e a vara corrigia para colocar de volta no caminho. Quando estamos em tempos de crise, nós contamos com proteção e correção do Senhor. Contamos com a ajuda dele, contamos com a presença dele na nossa vida. Da mesma forma, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não diz que provavelmente teríamos aflições. Ele não diz que, quem sabe, um dia poderíamos passar por alguma aflição. Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Ele afirma este fato. E ele manda que nós tenhamos ânimo. E ele diz, eu venci o mundo. Quando lemos desavisadamente, nós podemos dizer, e daí Jesus venceu, mas nós estamos aqui. Acontece que ele venceu por você e por mim. Acontece que ele venceu por nós. Acontece que ele venceu para que nós tivéssemos esperança. Acontece que ele venceu para que você e eu hoje pudéssemos, ao passar por esta crise, pudéssemos olhar para ele e saber que ele está presente, que ele é a razão do nosso ânimo e que ele é a razão da nossa busca, e é por causa dele que nós estamos buscando na sua palavra o entendimento necessário. E agora, meus irmãos, o segredo para crer que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem está no final do versículo 28. Ele diz assim, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus é o primeiro mandamento. E dada a importância deste mandamento, quando nós o obedecemos, nós temos certas atitudes. Nós damos a Deus o primeiro lugar. Nós mantemos estreita relação com Ele. Nós recebemos dele revelação. Nós mantemos o temor, reverência a Ele. E a Bíblia declara no Salmo 25, verso 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu conserto. Sabe, não apenas você pode usufruir dos benefícios do Senhor, mas também você pode conhecer algo que, em princípio, parece estar obscuro e coberto. Então vamos ver aqui a somatória dessas práticas, quais são alguns objetivos ou quais são alguns benefícios que elas trazem para cada um de nós. Em primeiro lugar, ao darmos o primeiro lugar a Deus, mantemos estreita comunhão com Ele, recebemos dele revelação, e nós tememos ao Senhor, nós recebemos dele discernimento para saber o que está acontecendo. Muitas vezes, para diagnosticar as causas. Sabe que muitos de nós sofremos porque não sabemos as causas, portanto não temos como tratar. A primeira coisa é conhecer as causas. Em segundo lugar, nós contarmos com a iluminação de Deus, o clarear daquilo que está ofuscado, daquilo que está obscuro, para esclarecer o que não entendemos logo de início. Você tem essa experiência, eu sei. Você tem uma percepção, você está com uma impressão, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas se você ama o Senhor, se você tem com Ele um relacionamento, se você tem tempo com Ele, se você tem um tempo de amizade com o Senhor, Ele pode esclarecer ao seu coração. Ele pode trazer os seus segredos e revelá-los ao seu coração. E em terceiro lugar, nós recebermos instrução sobre o que fazer. Não basta sabermos o que está acontecendo. Não basta realmente apenas nós diagnosticarmos. É preciso saber como resolver. E eu quero, chegando ao final dessa palavra, dizer para você que Deus é um Deus que tem propósito. É o que o texto diz no final. O finalzinho do verso diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja qual for o problema, a crise, seja qual for, de forma geral, as circunstâncias, Deus tem um propósito.
E para que você perceba que todas as coisas cooperam para o seu bem, é necessário se enquadrar neste propósito que o Senhor tem. Quero terminar com a citação de um texto direcionado ao povo judeu, por ocasião do seu cativeiro, mas que os princípios desse texto aplicam a cada um de nós. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto está em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13. Eu quero terminar orando por você. E eu gostaria que você pudesse se fortalecer na esperança e se fortalecer nesse texto que diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Há coisas que Deus está formando, há coisas que Deus está fazendo para que você tenha os benefícios por tudo isso que está acontecendo. É isso que a palavra do Senhor fala. Nós queremos discernir, queremos receber do Senhor, queremos nos posicionar para o louvor da glória dEle e para a nossa edificação. Pai, te louvamos pela Tua graça. Exaltamos o Teu nome por esse tempo especial. E por essa palavra, Senhor, e nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque nós o escolhemos, porque nós queremos o Senhor, porque nós queremos, ó Deus, a cada dia amarmos ao Senhor e estarmos tão unidos ao ponto de recebermos do Senhor as instruções, os segredos do coração do Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, critique essa mensagem se você quiser, para que haja fortalecimento e o nome do Senhor seja exaltado. Obrigado, Deus abençoe.